Bom dia. Vamos continuar nosso estudo aqui, né, sobre os espíritos durante os combates, né? Então vamos fazer nossa oração para nos conectar com a espiritualidade. Amado Mestre Jesus, bons espíritos presentes aqui, agradecidos mais uma vez por esse entendimento, por esse estudo, para que nossos irmãos desencarnados possam entender a situação deles que se encontram. Muitos ainda não sabem da sua partida, outros ainda não aceitam, outros querem ficar por aqui, continuando nesse mundo corporal, mas como espírito, achando que vivem aqui conosco. Que eles possam compreender e aceitar a sua passagem, que eles estão voltando para a verdadeira pátria, que é a pátria onde eles começam a estudar, a se tratar, a melhorar, para depois vir aqui no plano corporal ter oportunidade para colocar em prática aquilo que aprendeu no mundo espiritual. Sendo assim, dá iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Bom, vamos para 544. 544 pergunta assim: poderia maus espíritos suscitar-lhes planos errôneos com o fim de levá-lo à derrota? Né? Esse aqui, quando ele está falando que poderia maus espíritos suscitar-lhes planos errôneos com o fim de levar à derrota, é ao general, ao comandante. Então é um espírito encarnado. Então o espírito desencarnado, né, dando intuições, opiniões a algum espírito encarnado, né, que está em combate, onde ele é usado, né, taticamente, fazendo com que esse general faça alguma coisa e vá para o caminho errado. Aí ele pergunta assim, aí ele responde assim: podem, mas não tem o livre-arbítrio? Quer dizer, o general não tem o livre-arbítrio? Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências. E melhor, faria se obedecesse em vez de comandar. Ou seja, já que ele quer ouvir outras pessoas, ele não tem que comandar, ele tem que obedecer. Porque o comandante, a pessoa que está à frente, ele pode ouvir, mas a tomada de decisão é sua. É a mesma coisa de um líder espiritual. Ele ouve a todos, mas a decisão final é dele, ele que tem a estratégia. Às vezes ele vai ouvir sim, para saber quem sabe que não tirou uma ideia boa, mas também pode tirar a ideia que ele pode explicar: ó, essa ideia sua está errada, não vai dar certo. Então a mesma coisa no combate, numa guerra, o general ouve, né, alguns conselheiros e vai tomar a melhor decisão. Na 545 ele pergunta assim: pode alguma vez o general ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão o resultado de seus planos? Aí ele responde: isso se dá miúde com um homem de gênio. É o que ele chama inspiração, e o que faz que obre com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que os dirigem, o qual se aproveita das faculdades que houver dotado. Ou seja, tem generais, pessoas que estão em batalha, que tem um pouco da dupla vista, mas tem que ter muito cuidado, porque o futuro, gente, ele ainda não está traçado. O futuro nós vamos desenvolvendo ele aos poucos, né? Há possibilidade daquele futuro acontecer. Então, quando você tem um sonho, você vai fazer aquilo, né? Ó, você faça isso que vai dar certo. Aquilo é uma possibilidade. Se você estiver no caminho certo, com certeza aquilo vai acontecer. Mas se estiver no caminho errado, não vai acontecer. Foi um alarme falso, foi uma visão falsa, né? E nós temos em grandes batalhas Allan Kardec, ai meu Deus, me fugiu a palavra aqui, que foi Joana d'Arc, né? A Joana d'Arc, né? Ela tinha um pouco dessa visão, né? Ela tinha um pouco da visão, mas ela foi traída. Por quê? Todo mundo sabe quem é Joana d'Arc, né? Não preciso dizer, mas ela foi traída. Mas ela tinha visão, ganhou grandes batalhas, né? Para libertar a França da Inglaterra, do comando da Inglaterra, que era dominado pela Inglaterra, e naquela batalha ela conseguiu. E no acordo de paz foi entregue ela para que houvesse um tratado onde acabasse a guerra entre França e Inglaterra, né? E temos outros gênios, por exemplo, a Bíblia mesmo nós temos ali Davi, temos Saul, o rei Saul, Davi,
Davi, temos outros, né? Então, são coisas corriqueiras, mas que nós não compreendemos, ok? E vamos aqui, na 546, fala assim: no tumulto dos combates que se passa com os espíritos dos que sucumbes, continua após a morte a interessar pelas batalhas? Ele responde: alguns continuam a interessar, outros se afastam. Tem espírito ainda que está tão agregado àquela energia de guerra, aquela coisa, que ele continua lá do outro lado, mas tem outros que, opa, para aí, eu desencarnei, eu não tenho mais necessidade de estar nessa guerra. E abandona as armas e vai viver a sua vida, né? Ainda a gente fala assim: dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos da morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido, como que atordoado. Julga não estar morto, parecendo que ainda toma parte na ação. Só pouco a pouco a realidade lhe surge. Então, quando às vezes ele morre em combate, né? Em primeiro lugar, muitas vezes ele nem sente a dor, nem sente o tiro, nem sente uma facada de uma baioneta, não sente nada, porque a adrenalina, aquela coisa tá ali, ele não sente dor. É como se você tivesse num acidente, se machucasse, você só vai sentir aquela dor quando o seu corpo esfriar. É a mesma coisa com esses espíritos quando desencarnam, que estão nesse tumulto todo. Ele não sabe, ele não reconhece o momento da sua partida. Então precisa, com muito cuidado, com muito carinho, né, numa mesa mediúnica, um tratamento onde eles vêm, são trazidos e são acordados daquela vibração, daquela frequência que ele entrou, que estão atordoadas, e eles vão recobrando a sua mente. Aí sim, eles são levados para um pronto-socorro, e daquele pronto-socorro depois é explicado tudo a ele, e eles são tratados e continuam a sua vida. Ok? Então vamos agradecer a espiritualidade esse momento de estudo. Amado Mestre Jesus, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse estudo. Que nossos irmãos desencarnados, que muitos ainda se encontram ainda atordoados, que não sabem da sua passagem, possam recobrar esse sentido, pode descobrir, pode saber por si mesmo, né? Ou por ajuda de algum espírito que esteja ao lado deles, orientando e aconselhando e avisando da sua partida. Que eles possam entender que eles são amados, queridos, e que esses irmãos que estão ao lado deles estão aí para tratá-lo, para cuidá-lo dele. Sendo assim, damos como término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.